crianças, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula? Ainda não podemos nos encontrar. O coronavírus ainda não foi embora. Nós temos que orar muito para que ele passe logo, vá embora. E para isso acontecer, a gente também tem que fazer o que está mandando o Ministério da Saúde. Ele manda a gente ficar longe, não ficar com muita gente perto, para as pessoas não irem passando vírus e chegar num monte de gente. Então a gente tem que se prevenir. Usar máscara quando sair de casa, lavar as mãos, álcool em gel, sempre que pegar em dinheiro, em lugares públicos. E assim a gente se previne e não pega a doença. Se a gente não pega a doença, a gente não passa para outra pessoa. E ninguém pega. Olha que legal. Eu sou a professora Priscila, sou professora da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana do Estoril. Eu e a professora Aldinete e a professora Lídia estamos gravando vídeos de aulas para vocês, crianças, já que não podemos estar perto. Então, esse mês nós estamos aprendendo da oração. Olha que legal! A professora Aldinete e a professora Lídia falaram sobre Jonas e várias histórias que Jonas tem, sabia? Na Bíblia, várias histórias tem na Bíblia de Jonas. E Jonas, vocês acreditam? Vocês ouviram as histórias passadas, né? Ele orou dentro da barriga de um peixe. Que legal, né? Então, como estamos falando sobre a oração, essas foram histórias muito legais, né? Hoje nós vamos falar sobre outro personagem. O nome dele é Daniel. Mas antes de falar sobre Daniel, vamos orar? Todo mundo de olhinho fechado, porque quando a gente fecha os olhos, a gente presta mais atenção no que está sendo falado e a gente consegue entender melhor, tá bom? Vamos fechar os olhinhos? Senhor, obrigada, Senhor, por mais um dia. Abençoe, Senhor, a família de cada criança que está assistindo, Senhor, esse vídeo. Esteja abençoando essas crianças, que essa doença não chegue em seus lares. Esteja abençoando os seus familiares. E que se alguém pegar, Senhor, essa doença, ela seja curada, Senhor, se for da tua vontade. Esteja, Senhor, abençoando, que o pão de cada dia não falte, Senhor, e que tudo seja feito para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, aumente nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos para a aula de hoje? Hoje vamos falar sobre Daniel. Daniel é esse aqui, o loiro. Daniel, ele era muito importante. Ele era muito amigo do rei. Esse rei se chama Dário. Daniel dava muitos conselhos bons para Dário. Dário gostava muito de Daniel, gostava muito, 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 muito mesmo. E como ele era rei e a nação era muito grande, que ele era rei, ele precisava de ajudantes. E ele tinha 120 ajudantes. É igual o presidente. O presidente, o Brasil é muito grande, não é? O presidente precisa de ajuda. Então, em cada estado tem um governador, tem um prefeito. São pessoas para ajudarem a governar. E ele tinha muitas pessoas. Entre essas 120 pessoas, ele tinha 3 que tinham um cargo maior. Era o cargo bonzão lá, bem grande. Esse cargo era supervisor. E adivinha quem era um desses 3? Daniel. Daniel era supervisor. Mas vocês sabiam que tem um sentimento bem ruim mesmo, chamado inveja. Inveja é quando a pessoa quer muito o que aquela outra pessoa tem. E as pessoas tinham inveja da amizade de Daniel com o rei e de Daniel ser um supervisor. Eles não queriam, eles queriam que eles fossem supervisores e não Daniel. Então, eles viviam, olha, combinando e tentando achar defeito em Daniel. Mas Daniel era muito, muito bom. Ele fazia coisas boas o tempo inteiro e ele dava conselhos muito bons para o rei. Ele ajudava muito o rei. Então, o rei Dário ele era braço direito do rei Dário.
Eles, como não gostavam, decidiram fazer um plano, bolaram um plano para estragar a amizade deles dois e castigar Daniel. Gente, como tem pessoas ruins, né? Mas esse plano era um plano bem malvado. Era muito malvado mesmo. Sabe qual que era o plano? Eles falaram assim, vamos fazer um decreto, convencer o rei a fazer um decreto de que em 30 dias só pode adorar, só pode orar, fazer qualquer coisa ao rei Dário. Não pode a outros deuses. Isso tá na Bíblia. Vou mostrar pra vocês. Tá em Daniel 6, 6 e 7. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petições a qualquer deus ou qualquer outro homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Cova dos leões. Gente, que plano ruim, né? E aí eles foram lá. O rei não sabia que a ideia deles era maltratar Daniel. E sabe o que eles fizeram? Eles convenceram ele. Ele gostou da ideia. Ele falou, ai, vou me adorar, então eu gostei. Vou fazer esse decreto. E fez o decreto. Todo homem tem que me adorar. Não pode adorar outro Deus. Tem que adorar a mim. E esse decreto realmente ia prejudicar Daniel. Porque Daniel sempre foi muito temente a Deus. Ele falava com Deus muitas vezes ao dia. 3 vezes ao dia, no mínimo, ele falava com Deus. De manhã, na hora do almoço e antes de dormir. Então, era fácil eles fazerem prejudicar Daniel. Que plano, né, gente? É muito triste, né? Mas ele aceitou esse plano porque ele não sabia que estava prejudicando Daniel. Daniel orava 3 vezes. Era fácil ver Daniel orando, não é? Olha eles na janela vendo Daniel orar. Aí eles falaram, deu certinho o meu plano. Ó, Daniel foi pego. E agora ia ser castigado. E vocês lembram qual que era o castigo? O castigo era a cova dos leões. Aí correram pro rei e falaram, Daniel tá fazendo errado. Daniel tá adorando a um outro Deus que não é Dário, o rei. Aí Dário falou, não acredito. Eu vou ter que jogar Daniel na cova dos leões, porque eu fiz esse decreto. Aí, sabe o que Dário falou para Daniel? Também tá na Bíblia, em Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Ele estava super preocupado. E ele falou, ai, que o Senhor teu Deus, o teu Deus que você ficou louvando nos 30 dias que não podia, que ele te livre. Mas você vai ter que ser jogado na cova dos leões. Os leões estão famintos. Ai, Senhor, olha só. Daniel foi jogado. O rei ficou tão triste, porque o rei gostava muito de Daniel. O rei ficou muito, mas muito, 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 muito triste. Aí, olha lá, ele no meio da cova dos leões, sendo jogado, e depois ele lá no meio. Aí sabe o que aconteceu? O rei nem dormiu à noite, preocupado. O que será que aconteceu com Daniel?
Será que realmente ele foi comido pelos leões? Ou será que o Deus dele é muito poderoso e salvou ele? Então, quando amanheceu, ele correu para lá. E como que Daniel estava? Daniel estava bem. Daniel não tinha sofrido um arranhãozinho. Quando ele viu Daniel, ele ficou impressionado. Sabe por quê que ele não sofreu um arranhão? Porque Deus mandou um anjo, olha o anjo, fechar a boca dos leões e não deixar os leões atacarem Daniel. Nossa, nosso Deus é maravilhoso. Ele é poderoso. Vocês sabiam que não cai uma folha de uma árvore, um fio do nosso cabelo, se não for da vontade de Deus? Tudo que acontece só acontece se for da vontade de Deus. Então, nós temos que ter uma intimidade muito grande com Deus. Nós temos que orar muito a Deus. Porque Ele é poderoso. E Ele é o nosso Deus. Ele me criou, Ele criou vocês. Ele criou todo mundo. Ele cuida de tudo. Das pessoas, dos animais, da comida, do alimento, da água, da chuva, do calor, do frio. Ele cuida de tudo. Olha como que Deus é poderoso, não é? Então, nós temos que louvar a Deus, agradecer, fazer que nem Daniel. Mesmo se alguém falar que não é pra gente fazer isso, que não é pra gente adorar a Deus, nós temos que adorar. Nós temos que orar, porque Ele é o nosso Criador. Ele mandou o seu Filho morrer na cruz pelos seus pecados. Olha, que grandioso! E que bondoso também. Então, nós temos que orar todos os dias. Não podemos deixar de orar. De manhã, quando acordar, orar, porque a gente conseguiu dormir bem. Orar na hora do almoço pelo alimento de todos os dias. Nós nos alimentamos no café, no almoço, na janta. E Deus que nos abençoa, que dá um emprego para os nossos papais, para nossas mamães. Ele cuida de cada um de nós. Nós temos que agradecer pela água, por tudo. Nossa, a gente tem que ser muito grato a Deus. Deus é muito maravilhoso, não é verdade? E nós temos que agradecer, orando. Orar é falar com Deus, não é verdade? Vamos falar com Deus todos os dias. E a lição de casa é a seguinte, hein? Eu quero que vocês me mandem um áudio orando. Pode ser orando por qualquer coisa. Nós temos oração de pedindo, orando agradecendo e orando por outras pessoas. Nós temos esses 3 tipos de oração. Entre um monte de outras coisas que nós temos que fazer, nós temos que agradecer todos os dias a Deus por ter mandado seu Filho morrer na cruz pelos nossos pecados e por cuidar de nós. Nós temos muito a agradecer, porque Deus é maravilhoso. Queria também que vocês desenhassem, ou pedisse para o papai e para a mamãe desenhar Daniel e os leões em volta, e o anjo que fechou a boca dos leões. Eu ia gostar muito de ver uma pintura, vocês pintando o desenho que o papai e a mamãe desenharam. Vocês podem fazer isso? Se fizerem, me mandem. Eu vou gostar muito de receber esses desenhos, esses áudios com a oração. É muito importante. E eu vou ficar muito feliz, porque eu sei que vocês estão aprendendo e estão ouvindo as nossas lições. E não deixem de orar pela nossa igreja, porque por mais que as portas estão fechadas, nós somos a igreja de Cristo. Então, nós temos que orar para que logo essa doença vá embora e que nós possamos voltar para a igreja, não é verdade? Eu tô com muita saudade de abraçar todo mundo, sabia? Eu tô com saudade de ver vocês na igreja, de louvar a Deus com vocês. E eu quero que vocês estejam também orando para que essa doença vá embora, para que nós nos encontramos, pela família, que foi o mês passado foi o mês da família. Nós temos que orar e agradecer a Deus, porque Deus nos deu uma família, nos deu uma casa, nos dá comida, roupa.
Tudo. Ele cuida da gente o tempo inteiro, não é verdade? Ai, gente, se eu for fazer uma lista de tudo de bom que Deus fez por mim, nossa, vai ser mais do que um livro. É muita coisa. Nós temos muito a agradecer. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito e por tudo que ainda há de fazer. Vamos orar e agradecer novamente, tá bom? Pela aula de hoje. Senhor, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela aula que a gente teve, Senhor. Que cada criança aprenda, Senhor, de Ti e também possa passar para outras crianças que não Te conhecem ainda. Faça, Senhor, com que o Seu nome seja proclamado e adorado em todo o mundo. Obrigada, Senhor, por tantas maravilhas que fez em minha vida. Obrigada por tudo o que tem feito e pelo que ainda há de fazer. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel, um homem de oração, com sinceridade